O Sistema Cantareira recebeu 151 bilhões, com B de Brasil, de litros a menos do que a Sabesp esperava no pior cenário traçado por ela para a crise hídrica. Para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber o Mário Mantovani, ambientalista da Fundação SOS Mata Atlântica. Tudo bem, Mário? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco, Mário. Essa crise hídrica que está atingindo a cidade de São Paulo, que está atingindo o Sudeste, ela já se estende também para outras regiões do país. Ela mostra que há um colapso também no planejamento de reservas hídricas? A nossa opinião é isso. O que nós tivemos ao longo de todos esses anos foi somente querer fazer a gestão através de canos, né, de construir barragens ou interligar áreas, e esquecemos da parte principal. O que produz água não é cano. O que produz água é uma floresta, o que produz água é uma árvore, e nós precisávamos ter os reservatórios protegidos. Um outro problema que a gente vê que foi muito sério na gestão. Até alguns meses atrás, a região da Cantareira, menos de um mês atrás, a região da Cantareira ainda servia a região toda para, por exemplo, a questão de agricultura. Nós tínhamos gente derivando água, tirando água do reservatório para irrigar, por exemplo, batata na região da Cantareira. E o que é pior, trazendo terra e trazendo veneno para dentro da represa. Então, o que faltou foi a gente fazer uma análise de uma avaliação de quanto que teria essa crise, já era prevista, que nós teríamos um ano muito mais difícil que o ano passado. Precisaríamos ter tido uma intervenção direta dos responsáveis, dizendo, olha, a partir de agora, proprietários não vão mais usar a água para poder irrigar batata, não vão mais usar água para poder fazer irrigação de agricultura, porque nós vamos ter falta para todo mundo. Então, esse foi um dos casos. Nós vimos muito erros na gestão, nessa condução, porque sempre olhava na ponta do que saía lá no cano e media o quanto que perde em metros cúbicos e não vê como é que se produz as nascentes na região todas, sem a gente estar produzindo a água aí nessa região, porque tirou a proteção das nascentes, então elas também começaram a diminuir. Nós tínhamos toda a condição dessa bacia para evitar a erosão, perdemos isso também, porque não tinha mais a cobertura florestal. Então, na realidade, nós vimos um erro completo na gestão de água. E isso não foi só aqui na Cantareira, no Brasil inteiro. Então, era sobre isso que a gente ia falar agora, quer dizer... São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, ou seja, os 4 estados da região sudeste. Você teve recentemente em Pernambuco e no Piauí. Você constata que já há um efeito, um desdobramento da crise hídrica no cenário nacional? Olha, a coisa mais séria que a gente constatou é a seguinte: os rios nunca foram levados a sério no Brasil. Nós vimos agora o Código Florestal tirando a proteção de rios nascentes e principalmente aquelas matas que protegem a mata ciliar, que a gente chama, aquela que protege o rio. Nós vimos nesse tempo, por exemplo, o caso que agora no Piauí, todas as grandes lagoas do Piauí secas. No Ceará também a gente passou uma crise muito grande, não tem história de tanta crise assim. Pernambuco, impressionante. O Rio São Francisco, que tinha aquele projeto de revitalização como condição para que fosse feita a transposição, não se gastou um centavo na recuperação, na restauração do rio. Uma vergonha. Nós vimos o bispo fazendo aquela greve de fome, nós vimos o Brasil inteiro mobilizado, a Marina fazendo aquele papel de a Messias, porque tinha que proteger o Rio São Francisco. Nada do que foi combinado, por exemplo, foi feito. Então, as pessoas não percebiam, os dirigentes, os responsáveis, inclusive a Agência Nacional de Águas, tudo, deixava correr frouxo. Não há nenhuma coisa. Por exemplo, um dos graves exemplos do Rio de Janeiro, que a gente fala do Rio Paraíba do Sul. O Rio de Janeiro consome 40 metros cúbicos de água, São Paulo 60, um pouco mais. O Rio 40 metros cúbicos. Na mesma represa que leva a água para abastecer o Rio de Janeiro, através de funil, que é onde tem a represa da Light, 80 metros cúbicos por segundo é para gerar energia na represa da Light. Então, nós estamos usando ainda, tem que ter uma conta nova, não dá mais para jogar 80 metros cúbicos para produzir água numa represa, numa estrutura antiga de geração de energia como aquela da Represas da Light no Rio de Janeiro. Essa água tem que ser reservada para o consumo humano. Nós temos um erro aqui, mesmo nós vimos isso na Binnings, muitos anos. Eu me lembro,
nos anos 70, quando a gente, final dos anos 70, já no começo dos anos 80, quando surge o movimento de defesa da vida, com o Virgílio, um pessoal lá na região do ABC, que até hoje luta pela ABC. Eu lembro que a gente estava numa das manifestações ali naquele braço da Binix, e uma das fotos eles mostravam o fundo da represa e a gente dizia, olha, não joguem esgoto porque essa é a água que vamos precisar para beber em São Paulo. Não deixem ocupar as margens da represa porque vai ser a represa que vai abastecer São Paulo. Estou falando em 1980, 79, 80. A lei dos mananciais já existia. E aí dizia assim, profetas do Apocalipse. Mas não era nada de questão de profeta do Apocalipse. Bastava bom senso de ver o que acontecia. Para gerar 90 metros cúbicos por segundo, para gerar energia na usina que nós tínhamos lá embaixo de R. Borden, você condenou uma represa do tamanho dessa que é maior do que a Cantareira. Ou seja, São Paulo está numa crise pela falta de visão. E para trabalhar com água, não basta trabalhar olhando hoje. Não é de 4 anos dessa administração ou da anterior ou da que vem. Para trabalhar com água, nós temos que fazer planejamento de longo prazo. As crises medidas até então, o pior cenário de água que nós tínhamos era de 1920, desde que se começou a medir. Para você ter uma ideia, essa crise hoje é 3 vezes maior do que aquela de 1920. Então, nós vamos ter que refazer todas as contas de engenharia, de gestão de barragem, a partir daí. Então, é muito sério para a gente colocar a culpa nesse ou naquele, ou dizer como é que está a crise hoje. Essa crise ela vem sendo construída há muitos anos e agora ganhou talvez o pior dos elementos, que foi o Código Florestal em Brasília e essa lei de São Paulo, o PL 219, que mata definitivamente nossos rios. Exatamente, nós vamos falar sobre ela agora. A Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo aprovou esse projeto de lei 219, que você citou, em dezembro passado. Na visão da Fundação SOS Mata Atlântica, esse projeto está regularizando o desflorestamento, porque diminui as áreas de preservação permanente e contribui para que as matas ciliares sejam devastadas. O que é que pode ser feito e se é tão ruim, por que é que foi aprovado? Essas são aquelas coisas que aparecem no fim de mandatos, quando a gente viu agora em ano eleitoral. Sabe o que é mais difícil de a gente ver no 219 de São Paulo? É a falta de visão de perspectiva de São Paulo política. Nós já tínhamos tido esse quadro nos últimos 3 anos com a discussão em Brasília do Código Florestal. A bancada ruralista queria consolidar o uso dessas matas ciliares, às beiras de rios, querendo fazer uma anistia para aqueles que destruíram os rios e nascentes. Isso foi uma mobilização tão grande, intensa, que a SOS começou naquele momento com o Veta Dilma, eu acho que todo mundo ouviu falar disso, acho que foi a maior mobilização em termos de sociedade civil, chamando a atenção, tanto que a presidente veta esses artigos que estavam previstos para tirar a proteção de rio. Ora, há um movimento dentro da CNA e com alguns deputados aqui de São Paulo e um grupo de técnicos que foram contratados para levar isso que foi vetado em Brasília para todos os estados. Trouxeram isso para São Paulo e São Paulo caiu numa das piores armadilhas da história, porque quando você tira essa proteção, você está condenando, eu acho que condenando a água. No estado de São Paulo não poderia nunca ter acontecido esse tipo de coisa. O que nós vimos com Barros Munhoz, com essa bancada ruralista aqui de São Paulo, usarem esse termo de dizer que estavam retomando o Código Florestal, não teve o menor sentido, porque nós alertamos isso. Fizemos as mobilizações, fomos para a rua dizer, não pode, aquilo que deu errado em Brasília você reproduzir em São Paulo. Tentaram fazer isso no Paraná, tentaram fazer isso em Minas Gerais, tentaram fazer isso em Santa Catarina, na Bahia. Esse grupo que perdeu em Brasília está levando isso para todos os lados. O que é ruim no Código Florestal, queriam piorar aqui em São Paulo. Aí o governador, nós fizemos essa mobilização, vetou alguns artigos, mas continua péssimo. O PL, que foi aprovado em São Paulo, ele é um atestado de incompetência na gestão dos rios e nós vimos a Secretaria de Meio Ambiente aceitar isso aqui em São Paulo, nós vimos a Secretaria de Agricultura aceitar isso, nós vimos um governo que ficou refém dessa Assembleia Legislativa, deixando passar isso, que não é um crime contra São Paulo, não, isso é um crime contra a humanidade.
tirar a proteção de nascentes e rios não tem nenhum sentido. E São Paulo acabou fazendo isso. Nós vamos ter que agora, com a sociedade, com essa crise, eu acho que as crises têm coisas interessantes, nós vamos ter que enfrentar esse assunto com o Código Florestal de Brasília, que cria essa anistia para quem destruiu, e aqui em São Paulo, que é onde surgiu a Lei de Recursos Hídricos, que é onde surgiu praticamente toda a legislação ambiental do Brasil, inclusive a Lei da Mata Atlântica, nós vamos ter que rever essa condição. É inaceitável para quem está passando o que nós estamos passando hoje, você não ter a garantia de futuro, não só para nós, mas para as futuras gerações. Mário Mantovani, muito obrigado pelo bate-papo, mais uma vez aqui no Jornal da Câmara. Fica a frase, os rios no Brasil nunca foram levados a sério. Valeu pelo bate-papo, a gente está à disposição, esperamos tê-lo conosco outras oportunidades. Legal. Obrigado.